Recentemente, o STF decidiu a favor dos trabalhadores, garantindo uma indenização para os profissionais de saúde que estavam à frente combatendo a pandemia do coronavírus. Mas como requerer essa indenização? Qual que é o valor? Quem tem direito? Meu nome é Pedro Costa, sou advogado previdenciarista e estou aqui para dar minha opinião, passar algumas informações e responder essas perguntas. Mas enfim, o que é essa indenização? Ainda em 2020, os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, apresentaram o projeto de lei número 1826 de 2020, propondo um programa de benefícios para os profissionais de saúde que estavam no enfrentamento à pandemia. Esse projeto de lei, esse PL 1826, depois foi convertido na Lei 14.128 de 2021, que é essa lei que eu vou falar agora com vocês. Essa lei criou uma indenização para os profissionais da saúde por invalidez ou morte. Inicialmente, ela foi vetada integralmente pelo presidente da República. Porém, o veto do presidente foi derrubado pelo Congresso Nacional e em março de 2021 a lei entrou em vigor. Desde então, todos os profissionais de saúde que ficaram inválidos ou os dependentes daqueles profissionais que morreram em decorrência do Covid têm direito a uma indenização financeira. Em outras palavras, é uma compensação paga pela União em dinheiro para os trabalhadores da saúde e para os seus dependentes por estarem na linha de frente combatendo na época mais crítica da pandemia. Bom, e o que é essa indenização? Quais são os tipos de indenização? Existe uma indenização por sequela do Covid-19? Por sequela apenas não. Existe a previsão na lei para aqueles profissionais que ficaram inválidos, que sofreram uma incapacidade permanente para o trabalho que exerciam. Como a gente pode ver, não basta uma sequela. A lei exige uma incapacidade permanente e total para o trabalho. Além disso, existe também uma indenização por morte, por aqueles profissionais que faleceram em decorrência do Covid, para os seus dependentes e herdeiros. E outra coisa, quem são os profissionais da saúde que têm direito a essa indenização? A princípio, a lei divide em duas categorias: agentes comunitários e profissionais de saúde. Os agentes comunitários são aqueles de combate à endemia. Já os profissionais e trabalhadores da saúde são divididos em algumas classes. Então são médicos e enfermeiros, outros profissionais de nível superior reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde. Também entram aqui fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, técnicos de laboratório, tá? Todos esses profissionais que de alguma forma tiveram expostos ao vírus durante o combate da pandemia. Além disso, também entram auxiliares e prestadores de serviço, como auxiliares administrativos, auxiliares de copa, de lavanderia, de limpeza, de segurança, tá? E também motoristas de ambulância. Também entram trabalhadores de necrotério e coveiro e outras profissões reconhecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Aqui eu entendo que essa lista, até pela característica dela, por falar em outros profissionais, ela é uma lista exemplificativa, não taxativa. Ela não está reduzindo a esses profissionais, não. Ela está dando um exemplo de profissionais. Mas qualquer pessoa que trabalhou no combate ao Covid e sofreu uma sequela ou faleceu em decorrência disso, os familiares podem sim tentar pedir essa indenização. E aí vem uma outra coisa importante. Esses familiares, o que é considerado dependente ou herdeiro do profissional de saúde e que passa a ter direito a essa indenização? Basicamente são divididos em 3 categorias. Cônjuge, ou companheiros, marido, esposa, companheiros do profissional de saúde, filhos menores até 21 anos ou até 24 se estiverem cursando um curso superior, e também pessoas com deficiência que dependam do profissional. E qual que é o valor da indenização que vai ser paga a esses profissionais da área da saúde e aos seus dependentes? Bom,
A Lei 14.128, ela informa um valor de 50 mil, que será pago de uma única vez ao profissional de saúde incapacitado ou dividido entre os dependentes do profissional falecido. Então, por exemplo, se faleceu uma motorista de ambulância que tinha marido e 2 filhos, eles vão dividir essa indenização de 50 mil em 3 partes iguais. Tá? Além disso, cada filho recebe um adicional de 10 mil para cada ano que falta até ele completar 21 anos. Ou, se ele estiver no ensino superior, até os 24 anos de idade. Por exemplo, vamos imaginar um filho de 10 anos, que ele tinha 10 anos quando o pai faleceu, né, o profissional da saúde faleceu em decorrência do Covid. Ele vai dividir com a mãe, com a esposa do profissional, aquela indenização de 50 mil reais, que é um valor fixo. Além disso, o filho vai receber uma indenização de 110 mil reais. Por quê? A gente está falando ali que faltam 11 anos para ele completar 21. Então, 11 vezes 10 mil é igual a 110. Até pode parecer muito, mas não é. Pelo contrário, é muito pouco para uma criança que vai crescer sem a presença do pai, por um menor que vai passar a sua vida sem a presença da mãe. O valor é muito pouco, mas é uma maneira de compensação que esses profissionais já têm direito. Para os dependentes com deficiência é um pouquinho mais complicado. Tem que comprovar a dependência econômica e, além de dividir aquela indenização principal, a compensação de 50 mil reais, ele também vai receber 10 mil reais por ano, de uma maneira um pouco diferente. Se for filho, ele vai receber até os 21 anos, 10 mil por ano. Se for pessoa com deficiência, tem uma garantia mínima de 5 anos. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, o profissional de saúde tinha um filho de 19 anos, já maior de idade, mas pessoa com deficiência e dependente dele. Pelo fato de ser filho, ele vai receber apenas 20 mil, porque faltam 2 anos para ele completar 21, vamos imaginar que ele não faz curso superior, e então 10 mil por esses 2 anos, 20 mil, ok? Mas como ele é pessoa com deficiência, ele vai receber 50 mil reais. Além da compensação principal de 50, ele vai receber mais 50. Por quê? Porque tem uma garantia mínima de 5 anos. Ou seja, a gente vai pegar 10 mil, não pelos 2 anos que faltam para ele completar 21, mas 10 mil por cada ano, e aí tem uma garantia mínima de 5 anos. Então, no caso, ele vai receber 50 mil. Uma outra coisa que não ficou muito claro, mas que a lei já prevê, a Lei 14.128, ela também prevê que os valores gastos com despesas funerais do profissional de saúde serão somados ao valor da indenização. Então, o que é isso? A família daquele profissional de saúde que faleceu em decorrência do Covid, ela pode juntar todos os recibos, notas fiscais das despesas que ela teve com o funeral do profissional e anexar isso no pedido da indenização. Ou seja, ela vai receber a compensação financeira, né, aquela indenização de 50 mil, ou no caso dos filhos, né, das pessoas com deficiência, a indenização de cada um, e também o reembolso, vamos dizer assim. Ela vai receber uma devolução das despesas que ela teve com assistência funeral. Isso ainda não está muito claro, mas é possível também pedir. Então é muito importante que se guarde todos os recibos, notas fiscais, de todas as despesas que teve com o funeral. Uma outra coisa muito importante que é preciso esclarecer aqui é que a gente está falando de uma indenização, de uma verba que tem natureza indenizatória e que, portanto, não incide imposto de renda. Então, os familiares que receberem a indenização, eles não vão ter que pagar imposto de renda sobre essa indenização, nem contribuição previdenciária. Pelo contrário, a lei é muito clara, ela deixa expresso que se trata de uma verba de natureza indenizatória. Ela é expressa em dizer que não pode recolher imposto de renda, que não pode recolher contribuição previdenciária e que essa indenização não prejudica a concessão de nenhum benefício previdenciário e assistencial. Isso é muito importante. No previdenciário, talvez o mais comum seja a pensão por morte. Agora,
Isso é muito importante no caso de idoso ou pessoa com deficiência que recebe o benefício de prestação continuada da LOAS, da Lei da Assistência Social, porque esse tipo de benefício ele leva em consideração a situação financeira do segurado. E aí é importante que a lei traga expressamente que essa indenização não vai ser considerada como renda ou não vai prejudicar de nenhuma maneira qualquer benefício assistencial. Tá, depois disso tudo, como é que se faz para requerer essa indenização? Para quem que pede? A princípio, a lei não traz nenhum formulário, não tem nenhum anexo com um tipo padrão de requerimento e nem fala diretamente para quem que vai pedir isso, tá? A lei apenas diz que a indenização deve ser concedida após análise do órgão competente na forma do seu regulamento. Então, o órgão competente, ele que vai pagar essa indenização com recursos do Tesouro Nacional. Mas não existe um regulamento para isso. Até o momento, o governo federal não criou nenhum decreto, não criou nenhuma instrução normativa dizendo, ou nem mesmo um regulamento padrão, um formulário padrão, né, uma forma de requerimento para se pedir essa indenização. E pelo visto também não tem interesse em criar isso a curto prazo, porque essa lei já está vigente há mais de um ano e até agora nada foi feito. Isso fica mais fácil de visualizar quando é o caso de um profissional de saúde servidor. Então, um servidor municipal, estadual, provavelmente ele vai ter que requerer isso para a Secretaria de Saúde ou para um outro órgão que ele está ligado. Para os profissionais de saúde da iniciativa privada, por exemplo, um profissional, um auxiliar de limpeza, um motorista de ambulância de um hospital particular ou de uma empresa de transporte particular, isso não está muito claro. Pode ser que essa indenização vá para o INSS, mas até agora nada foi dito sobre isso. Não tem ainda um órgão competente para tratar disso. De forma que qualquer um dos dois, seja funcionário público, seja funcionário da iniciativa privada, por enquanto não existe uma forma de fazer esse requerimento. Então, o jeito é fazer essa solicitação na Justiça. Já existe a lei, o governo já deveria ter formalizado, né, ter criado uma forma, um modelo de requerimento para isso, não o fez, então já é possível. A única maneira é entrar na Justiça e tentar receber isso através de um processo judicial. Agora, apesar de ser um processo judicial simples, a lei traz alguns requisitos. Quais são? A pessoa tinha que ser profissional da saúde, estar trabalhando no enfrentamento ao Covid, ser dependente, se a indenização for por dependente, comprovar a dependência, e ter falecido ou ter ficado incapaz em decorrência do Covid. Tá? Então, é possível solicitar isso na Justiça através de um processo, mas tem que juntar esses documentos logo no começo para comprovar esses requisitos. Como é que a gente faz isso? Quais são esses documentos? Bom, ainda que o governo federal não tenha publicado nenhum regulamento, é necessário juntar, já comprovar isso no começo do processo, independente de formulário, independente de requerimento. Então, a gente vai juntar apenas documentos dos beneficiários ou do profissional que ficou inválido para poder pedir essa indenização. São documentos pessoais, no caso RG, CPF, comprovante de endereço do profissional de saúde e dos seus dependentes, tá? Quando for o caso. Alguns documentos trabalhistas que comprovem a função e a atuação como profissional de saúde, tá? Documentos como termo de nomeação, edital publicado, no caso do servidor, ou carteira de trabalho, registro no livro do funcionário da iniciativa privada, tá? De hospitais particulares. Além disso, documentos médicos que comprovem o diagnóstico do Covid, como exames laboratoriais, laudos, relatórios médicos, prontuários de internação, tá? Certidão de óbito ou comprovação de incapacidade, dependendo do caso, e recibos e notas fiscais recibos e notas fiscais das despesas com o funeral, para o pedido de reembolso. Uma outra coisa muito importante é que a Lei 14.128 de 2021 ela presume o Covid como causa da incapacidade ou do óbito no caso de pedido de indenização para os profissionais de saúde.
O que é isso? Ainda que não apareça lá na certidão de óbito o Covid como causa principal, como causa da morte, que ele tenha falecido de uma outra complicação, de uma outra comorbidade, se houver nexo, né, entre o trabalho do profissional de saúde no combate à pandemia e a exposição à doença, os sintomas que ele teve, ele tem direito à indenização da mesma forma. A lei é clara com relação a isso. Ela fala, ainda que o Covid não tenha sido a única causa, a causa principal ou a causa imediata da morte ou da invalidez do profissional. Tá? Então, de conformidade com a lei, basta comprovar o nexo entre a doença e a incapacidade, a doença ou a incapacidade e o Covid. Enfim, se você é profissional de saúde que sofreu uma invalidez permanente, ficou, né, em decorrência da exposição, das sequelas do Covid, ou se você é dependente de um profissional de saúde que faleceu no combate à pandemia, o governo federal já deve essa indenização, já te deve essa indenização desde março de 2021, quando a lei foi aprovada. Existiu, na verdade, a discussão no STF, o governo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas houve o voto da ministra Carmen Lúcia, que foi relatora do caso, contra o governo, e depois, por unanimidade, todos os ministros votaram a favor dos trabalhadores, né, dos profissionais da área da saúde, garantindo essa indenização. Então, fica claro, a lei já está valendo desde 2021 e ela tem efeitos retroativos à data da morte. E outra coisa, a pessoa que faleceu mesmo antes da publicação da lei, ou que faleceu um pouco depois, ou faleceu ou ficou inválida, mas contraiu ali um pouco antes da lei, tá? Não tem problema, ela tem direito a receber essa indenização da mesma forma. Se você é dependente ou profissional de saúde e acha que tem direito à indenização, só acha, simplesmente você acha que tem direito à indenização, vale a pena procurar, porque provavelmente você tem, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um artigo bem completo com todas essas informações que eu falei, tudo por escrito para te auxiliar nessa busca. Independente disso, eu sei que o assunto é complexo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar essas dúvidas no comentário, que depois eu vou verificá-las, e as dúvidas mais comuns eu vou publicar alguns shorts explicando, esclarecendo essas dúvidas para vocês. Então segue acompanhando para ver se a sua dúvida já foi respondida.